Então, gente, eu gostaria de chamar agora o Igor para falar sobre o livro de artista e a Karen. Oi, gente. Para quem não estava aqui de manhã, eu sou Karen Merlin, bibliotecária aqui do Museu de Arte do Rio. Hoje eu trouxe o Igor para falar sobre o livro de artista, tá? Que é uma coleção que a gente tem aqui na biblioteca, que não é comum em muitas bibliotecas que tem por aí, né? É uma coleção a ser estudada ainda. Ele vai trazer o estudo que ele fez aprofundado na nossa coleção, porque ele é ex-estagiário aqui do Museu de Arte do Rio, recém-formado pela Universidade Federal Fluminense, tá? Você parece que eu tô tremendo, porque eu tô bem nervoso, então ignorem, por favor. Tá, obrigado. Como a Karen disse, eu sou recém-formado pela UF em Biblioteconomia. Eu queria agradecer muito o CRB7 e o museu, principalmente a Karen, porque ela foi uma das minhas mentoras quando eu estava fazendo estágio aqui em 2018. Então, assim, muito do que eu sou hoje eu devo muito a ela, muito do que eu aprendi eu devo a ela. Então, assim, muito obrigado. Eu vou fazer uma rápida introdução assim, ao livro de artista, mas antes eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim, só levanta a mão se alguém aqui já teve algum contato com o livro de artista, se alguém já ouviu falar, se sabe mais ou menos o que é, assim... Uma pessoa? Tá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8, ainda é um número considerável. O livro de artista é uma coisa muito nova ainda, principalmente eu acho que para o nosso universo da biblioteca. E é uma questão que as pessoas ainda debatem muito, assim, isso é biblioteca ou isso é museu? Aonde isso deve ficar? E aí eu vou falar um pouco disso para vocês bem brevemente, só para instigar mesmo vocês, assim, ao tema, porque a gente precisa de pesquisadores nessa área. E também para dar uma base para a visita que vai acontecer agora. Então, assim, inicialmente, algumas diferenças entre o livro e o livro de artista. Inicialmente, livros não são obras. Então, os livros que a gente tem na biblioteca não são obras. Eles são apenas receptáculos que estão carregando uma reprodução da obra, que é o texto original. Então, a gente precisa desmistificar isso, porque eu já conversei com muitas pessoas que endeusam o livro como se ele fosse uma obra. Porém, o livro pode sim se tornar uma obra com N características, como, por exemplo, o que a gente tem de obras raras, ou assinaturas, ex-libris e outras questões. Mas o livro em si não nasce como obra. O livro de artista, pelo contrário, ele já nasce como obra. Então, todo livro de artista, no seu nascimento, ele já é obra. E ele é uma obra de arte. E o Carrion, ele fala de uma coisa muito interessante, que é exatamente isso, que um escritor, ele não escreve livros, ele escreve textos. Então, para ele, é indiferente como vai ser a forma onde aquele texto vai ser passado. Tanto que a forma pode mudar. A gente tem e-books, a gente tem os livros, etc. Um livro de artista, um autor de um livro de artista, ele pensa todos os processos. O texto é uma parte integrante da composição. O livro em si ele também é totalmente pensado pelo artista. Então ele é parte integrante. E aí a questão, se livros de artista são obras de arte, eles estão mais suscetíveis às características das obras de arte tradicional, ou eles estão mais suscetíveis às características de um livro? Como a gente trata isso? E até onde o livro vai deixar de ser livro para se tornar uma obra de arte? Mas então, o que são livros de artista? Eu tentei colocar várias imagens em todos os slides, que é porque é muito complicado a gente falar, principalmente de um livro de artista que é um tema novo. E ele é muito diferente, ele não tem uma forma específica. Eu não tenho como dizer, um livro de artista, ele tem a fórmula A, B, C. Não. Ele tem todas as formas que vocês podem imaginar e, ao mesmo tempo, ele não tem forma nenhuma. Então, assim, ele pode assumir formas variadas, ele pode assumir várias formas ao mesmo tempo, então ele é um objeto extremamente visual. Para mim, Coelho, no caso sou eu, os livros de artista são pequenas composições de pura intencionalidade que se utilizam do suporte ou da ideia do livro para dar vida a uma necessidade criativa. Por quê? O livro de artista não necessariamente ele vai parecer um livro na ideia de livro que a gente tem, daquele objeto retangular com folhas numeradas, que a gente lê de um lado para o outro, dependendo se é o Ocidente, o Oriente, etc. Ele pode se apresentar como um livro-objeto, que a gente vai ver mais para frente. E aí muitas pessoas vão olhar e falar, isso não é livro, não tem página, não tem folha. Ou então, são folhas soltas, isso é realmente um livro? Mas não dá para você ler nada disso. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar que ler é interpretar símbolos.
quando a gente está lendo palavras, nós estamos interpretando palavras que foram ensinadas a nós, no caso, em alfabetizações, etc. Pinturas rupestres também são uma forma de ler, sem palavras. Então, ler é uma questão de interpretar símbolos, e o livro de artista traz muito isso. A Barbosa e o Saldanha tem um trabalho muito interessante, inclusive Barbosa é a Andréia, que já foi bibliotecária daqui do museu, e eles falam muito da relação da identificação complexa do livro de artista. E além da identificação, a abrangência do conceito e a variação nas definições e termos. Por quê? Existem alguns teóricos que vão falar sobre isso, nenhum deles dialoga da mesma forma, nenhum deles trata as tipologias iguais. Para cada teórico, o conceito é um, para cada teórico, a tipologia é uma. Então, às vezes, você tem um teórico que está falando do livro A como se fosse uma coisa, e o teórico está falando do mesmo livro como se fosse uma outra coisa completamente diferente. Então, a gente não tem um padrão na definição histórica, a gente não tem um padrão no conceito, a gente não tem um padrão nos termos, a gente não tem um padrão na tipologia, a gente não tem um padrão em nada no livro de artista. Cada um vai estabelecer o que é da sua visão, o que é o livro de artista. Como eu já disse, o livro de artista é um corpo que não tem forma, e ele não tem fórmula, não existe um processo assim que eu possa dizer, se faz assim, assim, assado, porque, assim como qualquer característica da arte, ele vai sofrer interferência dos movimentos. Cubismo, impressionismo, modernismo, entre outros. Só que toda a história da arte que a gente tem, geralmente a arte tradicional, ela mantém um certo corpo, como por exemplo a pintura. Ela sofreu todas as interferências, ela mudou de várias formas, mas basicamente o corpo dela era sempre o mesmo. É um suporte onde você vai pintar, seja uma tela, uma parede, papelão, e algo que vai servir como tinta. Alguns artistas vão usar sangue, alguns vão usar tinta guache, etc. Mas basicamente o ideal da pintura é sempre o mesmo, o suporte com aquele objeto que você vai pintar. O livro de artista não. Porque ele pode ser uma pintura, ele pode ser uma escultura, ele pode ser fotografia, ele pode ser tudo junto, e ele pode ser uma coisa nova. Então é uma grande confusão de termos e conceitos na cabeça. O Philpott, que é o meu autor preferido porque ele é bibliotecário, ele foi bibliotecário do MoMA e ele é um dos pioneiros no estudo de livro de artista, um dos poucos bibliotecários que estudam livro de artista. E ele vai analisar o universo da arte e dos livros, e do livro de artista como intercessor desse meio. Então você tem um ponto em que você tem um ponto medial, onde estão os trabalhos sobre o livro, os trabalhos em cima do livro. Você tem um ponto mais dentro do universo dos livros, que seriam os livros literários, que é uma grande complicação também, porque o livro literário ele vai parecer muito com o livro tradicional, mas ele é uma obra de arte porque ele mexe com a forma do texto e não com a forma do objeto livro. E você tem os livros que vão estar mais dentro do universo das artes, que aí já vão ser esses livros que a gente consegue olhar e identificar que são mais parecidos com uma obra de arte. E algum deles que, inclusive, as pessoas vão falar, isso não é livro, isso é arte. E aí o que ele fala? Que tudo se encaixa em seu devido lugar. Porque através disso você consegue encaixar todas as categorias de livro de artista, que a gente vai ver mais pra frente, dentro desse universo. Você consegue dialogar com essas categorias dentro desse universo. Mas, novamente, cada autor vai estabelecer suas próprias categorias. Cada autor vai dizer, isso está mais perto do livro, isso está mais perto da arte, ou isso não é livro de artista. E aí tem essas discordâncias. Sobre a relação da multiplicidade e a unicidade. O que eu quero dizer com isso? A obra de arte, geralmente no imaginário popular e na tradicional, assim, ela é única. Então, por exemplo, o que eu cito no meu TCC é a Mona Lisa. A Mona Lisa existe no Louvre. Qualquer coisa que vier da Mona Lisa é uma cópia e não tem valor como obra. Ela não é considerada, ela não tem o mesmo valor como obra. As pessoas não vão olhar para aquilo e reconhecer, é a Mona Lisa. Não. A única obra que é interessante é a única que está lá. Qual é a problemática em cima disso? Você priva as pessoas desse acesso. Porque só quem tem a condição, ou só quem mora naquele local, consegue visitar aquela obra pessoalmente. O que o livro de artista faz? Ele consegue se reproduzir sem perder a característica da obra de arte original. Então, ele se reproduz como um livro, ele é uma obra de arte, mas ele não perde a sua originalidade. Ele não perde aquela característica que transforma ele em obra de arte. E aí, com isso, você consegue fazer com que ele flua melhor e que várias pessoas tenham acesso a esse tipo de objeto. Então, eles são reproduzidos sem perda de originalidade, eles têm um teor disseminador, porém, alguns livros de artista, por exemplo, a questão do antilivro, que a gente vai ver,
eles são únicos, porque eles são trabalhos feitos em cima do livro. Então, por exemplo, o Júlio Plaza, que é um autor que trata sobre isso, ele não considera o antilivro como livro de artista. Porque ele fala que o antilivro é um trabalho das artes, é um trabalho de artes plásticas. Por quê? Ele é único. Quando um artista vai usar aquele livro para poder fazer a obra dele, ele não vai replicar ela. Ele vai ser único, então ele é arte tradicional. Mas, como sempre, autores discordam. Eu mesmo discordo deles nesse sentido. Como, por exemplo, o Plaza, ele estabelece no estudo dele de 1982 essas categorias de livro de artista. O livro ilustrado, o poema-livro, o livro-poema, o livro-objeto, o livro conceitual, o livro-documento, o livro intermídia. E ele fala do antilivro, mas ele deixa claro que ele não considera o antilivro como livro de artista. Mas ele vai explicar por que ele não considera e ele explica o que é o antilivro. No meu trabalho de monografia do ano passado, eu peguei basicamente todos os livros, todas as tipologias que ele usou, só que eu tentei trazer isso de uma forma um pouco mais simplificada e trazer também para livros mais modernos, porque obviamente ele usou exemplos de 1982 para trás, né? E eu adicionei alguns, como por exemplo, o livro fotográfico e o catálogo obra, porque ainda tem essa relação, conforme o tempo vai passando, você vai criando novas categorias, você vai criando novas formas de fazer arte. O livro fotográfico, por exemplo, a fotografia demorou muito tempo para ser considerada como uma forma de arte. Por muitos anos ela não foi considerada arte. E eu considero o antilivro como livro de artista. E aí eu vou me embasar no pensamento do Philpott para debater isso. Por quê? O antilivro... antes de eu passar para o antilivro, só falo. Eu não trabalhei o livro intermídio no meu trabalho, por quê? O livro intermídio ele é muito complexo e eu achei que ia demandar muito nessa monografia, então eu deixei que eu trabalhasse no futuro, porque ele é uma mistura, ele é como se existe o Devalise, né? Que é um livro intermídio. É uma caixa, literalmente uma mala, e quando você abre, você tem vários elementos ali. Você tem elementos culturais, você tem livros tradicionais, você tem pinturas, você tem milhares de tipos de coisa ali. Então o livro intermídio é isso, é a mistura de vários conceitos em uma única coisa. Então isso demanda um trabalho muito mais minucioso. E os novos formatos que também precisam ser estudados no livro de artista, que são o e-book de artista, que já é a categoria mais digital do livro de artista, e o livro literário, porque é aquela questão que eu falei agora há pouco. Um livro de artista, geralmente você olha para ele e você consegue sentir um estranhamento, porque ele é diferente. Um livro literário, ele se confunde com um livro tradicional. O que vai transformar ele no livro de artista é a forma com que o texto está brincando com a página dentro dele. Então, você olhando isso na estante, como que você vai identificar isso? Como que você julga o que é literatura que se transforma em livro de artista e o que é literatura que é tradicional? A literatura do livro comum, entre aspas. Existe um livro, por exemplo, que é uma peça de teatro, que é um livro de artista. Por quê? Se você pegar o livro e olhar, parece simplesmente uma peça de teatro. Os personagens, o texto, enfim. Porém, quando você para analisar, ele pega o autor, eu não me lembro o nome dele agora, mas eu acho que eu coloquei no slide. Mas ele pega várias peças de teatro brasileiras, como por exemplo o Alto da Compadecida. Ele pega vários personagens aleatórios de várias peças e ele traz as falas desses personagens das peças originais num diálogo misturado nesse novo texto. Então, por exemplo, ele pega o Chicó do Alto da Compadecida, bota ele para dialogar com o Henrique VI, e eles vão tendo um diálogo das peças originais que parece que aquilo foi escrito daquela forma. Não parece que ele está vindo de contextos diferentes e separados. Parece que ele foi criado originalmente daquele jeito. Aqui, por exemplo, eu trouxe... Não daria pra gente falar de todos esses livros aqui, tipo, detalhar eles, até porque a gente está correndo um pouco com tempo por causa da visita. Então eu trouxe só 3 tipos para falar um pouco mais, porque são os 3 tipos que aparecem mais diferentes, fora do comum. Que é o livro-objeto, que é aquele livro que as pessoas vão olhar e falar, isso não é livro, isso é objeto de museu. Porque o livro-objeto, geralmente ele não vai assumir o corpo do livro. Como assim? Ele não vai se parecer com aquele objeto retangular e de folhas. Porém, ele vai roubar do livro uma necessidade de que seja corporal, imagética ou idealística. Corporal no sentido de, ele pode imitar o corpo, mas ele vai negar a leitura. Que é, por exemplo, o Boundless, aquele que está ali no cantinho. Ele, de certa forma, vai imitar o corpo de um bloco de notas, mas você não consegue abrir ele para ler. Então você não sabe o que tem dentro dele.
e ele se transforma no livro objeto. Tem um livro aqui na coleção do museu também, que eu me lembro, que eu acho que ele não tem nome, inclusive. Também tem essa questão, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas que ele é feito de um certo material de alumínio, só que ele não abre. É como se fosse um livro cofre, só que ao invés dele abrir para você guardar alguma coisa, ele é completamente lacrado. Então assim, ele está imitando a ideia corporal do livro, mas ele é um livro objeto, porque ele não tem leitura, ele não tem nenhuma manifestação a não ser aquela arte de imitar o corpo do livro. Ou ele é imagético, que é essa relação também da imagem, ou ele é idealístico. Idealístico no sentido de a gente entende livros como disseminadores de informação e como leitura. Só que é o que eu falei, ler é interpretar símbolos. Por exemplo, a droga de amor são várias cápsulas, como se fosse literalmente uma droga, e dentro dessas cápsulas você tem poemas. Então a ideia do artista nesse trabalho era que você pegasse essas cápsulas e distribuísse para as pessoas, como se fosse um remédio. E quando você abre, esse remédio tem um poema para a pessoa. Essa é a droga do amor. O Water Music, que são esses vitrinhos, ele também tem essa relação de leitura, a interpretação que você vai fazer daquela obra. E o mais curioso do Water Music é que, geralmente, livros objetos, quando eles se replicam iguais. Como, por exemplo, a droga do amor. Você vai encontrar os potinhos com a poesia. O Water Music, ele se replica diferente. Em cada lugar do mundo, por exemplo, aqui tem... Não tem naquela foto que tem aqui, né? Tá lá embaixo, vocês vão ver na reserva técnica. Mas, por exemplo, você tem vários tipos de vitrinhos diferentes. O tipo do MoMA, se eu não me engano, é esse daqui do cantinho que tem a tampa branca. E tem uma biblioteca na França, que eu não vou me lembrar qual agora, que é aquele com conta-gotas maior ali no meio. Então, assim, em cada lugar do mundo você tem o mesmo livro numa forma diferente. Existe também a replicação do mesmo frasco. Por exemplo, o que tem aqui no museu, ele existe também em outro museu na Europa, idêntico. Mas, no geral, ele vai ser replicado de forma diferente. O próximo pode dar um pouco de dor a algumas pessoas, então preparem-se. O antilivro. Muitas pessoas não vão considerar o antilivro como livro de artista, como Plaza, e muitas pessoas vão julgar isso como uma deturpação do livro. Porque o antilivro ele vai assumir duas formas. Ou ele vai ser escultórico, em que o artista vai pegar o livro e vai usar o livro como matéria-prima para fazer a arte dele, como o caso do Robert Dutt, que ele tem um trabalho do Book Guns, que ele corta armas em cima desses livros. Ali, por exemplo, tem um Holy Bible em forma de uma granada. E tem toda uma explicação do porquê que ele faz isso. E os livros que ele usa são livros que estavam jogados. Ele fala mesmo, foi livro que ele encontrou jogados numa rua. Então, assim, os livros estavam no tempo, ele pegou e ele começou a fazer essas obras em cima. Então, a gente tem a relação dos livros escultóricos, ou a gente tem as intervenções artísticas em livros, que é quando um autor ele pega um livro e ele trabalha, por exemplo, geralmente é a pintura ou o desenho em cima daquilo. Como, por exemplo, isso aqui é um livro, só que são várias páginas diferentes, porque ele forma um flipbook. Ele foi feito especialmente para uma exposição que aconteceu no Rio de Janeiro, exposição Fortuna. E ele é um livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o artista ele pegou e desenhou esse homem que fica andando de um lado para o outro. Então ele vira um flipbook. Um outro, que é o último, rapidinho, é o livro fotográfico. Como eu disse antes, a fotografia levou muito tempo para ser considerada como arte. E aí o que acontece? Qual a diferença do livro fotográfico para um simples livro de fotografia? O Philpott e o Morgan vão dizer que o livro fotográfico, como livro de artista, as fotos elas precisam daquele formato do livro para poder fazer sentido. Se aquelas fotos fossem pegas e colocadas numa parede de fora a fora, elas não teriam o sentido que o artista quer passar. Então, essas fotos elas precisam daquele formato para poder ter o sentido por trás daquela obra. Como, por exemplo, esse livro da Cláudia Jaguaribe. Esse está separado, cara? Para dizer? Não. Mas ele vai abrindo. Ele é um livro infinito. Não infinito, né? Porque uma hora ele acaba. Mas ele é muito extenso. Por exemplo, eu acho que se eu começar a pegar ele daqui e sair abrindo, ele passa do final do outro coisa. E são várias fotos de vários apartamentos de São Paulo, de todas as zonas. Ela andou por várias zonas, das zonas mais pobres, das zonas mais ricas. E quando você olha essa fotografia em linha, a impressão que dá é que é um grande cômodo. E tem várias coisas acontecendo em vários níveis, e você vê uma casa de luxo, e de repente do lado você tem uma casa com aquela capinha no fogão que está destoando daquela imagem, mas que ao mesmo tempo parece que é a mesma coisa. Então, assim, é muito interessante. O Wes English,
que é um livro que brinca com as formas dos rostos, porque são várias fotos de vários rostos diferentes, e você pode ir brincando, é como se fosse um trabalhinho de montagem. Você vai brincando com o nariz que você quer, com a boca que você quer, com o olho que você quer. E aquele dele do canto, que é um dos mais importantes, porque muitos consideram ele como o primeiro livro de artista, só que tem muitas questões em volta disso, porque, por exemplo, Paulo Silveira, que é um dos estudiosos do livro de artista também, ele vai dizer que a gente pode voltar em obras do século XV e entender elas como livro de artista. E o Philpott já considera ela porque ela é a primeira obra considerada livro de artista que se multiplica, que tem esse teor de disseminação. E quais são os desafios disso para a nossa área? Primeiro, qual o local de guarda do livro de artista? O museu ou a biblioteca? Eu defendo que é a biblioteca. Porque, obviamente, eu sou bibliotecário, eu vou defender isso. E eu uso embasamento teórico para defender isso, principalmente em relação ao teor disseminador. Porque, para a museologia, a arte, por algumas questões, ela ainda é vista muito como sacra. Então você tem essa relação do não tocar, da redoma de vidro, da exposição em que o público tem uma distância daquele objeto. E o livro de artista, ele é ao contrário, ele é para ser disseminador, ele é para levar a arte a várias pessoas. Então, qual é a melhor forma disso acontecer? Numa exposição dentro de um vidro ou numa biblioteca dentro de uma estante em que a pessoa pode pegar, usar, ver, tocar e depois deixar em cima da mesa porque ele não vai devolver o prateleiro, por favor. A baixa quantidade de bibliotecários que estudam o tema dentro e fora do Brasil. Durante a minha monografia, eu encontrei, se eu não me engano, 5 ou 6 bibliotecários. Tem uma que, inclusive, é recém-formada pelo Rio também. A Andréia também é formada pelo Rio. O professor Cataldo, ele tem alguns conhecimentos sobre livros de artista, mas até onde eu sei, ele não tem trabalho sobre. E existem 2 bibliotecárias também na coleção de livros de artista da UFMG, em Minas Gerais, que é uma das coleções, das maiores coleções do Brasil, uma das mais renomadas, inclusive. E só esses, pelo menos foram os que eu encontrei até agora. O resto são pesquisadores de história da arte, artes plásticas, artes visuais. Então a gente não tem ainda bibliotecários que parem e estudem o livro de artista com uma força, com uma intensidade. Livros de artista em meias servos correntes. É isso, muitas vezes eles vão parecer muito com livros comuns. Então pode ser que na biblioteca de vocês tenha um livro de artista e vocês não saibam. Como identificar que eles são livros de artista? É muito complicado. Por causa disso. Você tem divergências do conceito, você tem divergências do termo, você tem divergências na história. Então, como identificar que um livro que está na sua biblioteca pode ser um livro de artista ou não? Há falta de concordância entre conceito, a história e os termos. E aí, mais que volta para o nosso lado, a identificação, a catalogação. Porque, por exemplo, um livro de folhas soltas para uma museologia, eles vão catalogar e descrever cada uma das folhas, porque cada uma das folhas é parte integrante daquela obra. Para a biblioteconomia, a gente vai pensar essa relação descrevendo, tem 6 folhas ilustradas, mas a gente vai fazer uma descrição, como é que eu posso dizer, mais aprofundada daquelas imagens. Então, como a gente faz a catalogação desses objetos? A gente está pensando em objetos que são totalmente diferentes do livro tradicional. Então, a gente tem que pensar novas formas de catalogação em cima disso. E a preservação e a conservação, porque a gente não está mais lidando com papel. A gente não só com papel. A gente está lidando agora com escultura, com marfim, com tinta, com milhares de outras coisas. Então, como conservar, como preservar esses materiais? Como criar também políticas de desenvolvimento de coleção para esses materiais? E aqui uma rápida reflexão de um autor, que é o Seaford, que ele dialoga muito sobre essas relações dos bibliotecários e se os bibliotecários devem ou não se debruçar sobre isso. E aí ele fala, em conclusão, poderia o bibliotecário adicionar mais uma responsabilidade à sua lista de tarefas, quando ele deveria realmente estar preenchendo todas as fichas catalográficas? Mais uma vez, é impossível resistir ao desejo gritante. Se bibliotecários, até mesmo os que estão nos bastidores, nunca vistos pelo olho humano, não forem fonte primordial de aprendizagem, então nós podemos muito bem nos tornar apenas balconistas. Gente, é isso. É só para trazer um pouquinho, uma introdução breve para vocês. A gente vai ter a visita na reserva, que vocês vão poder ver e lidar um pouco com eles. E é isso. Obrigado.